Oi, Luciana, que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Que prazer estar aqui contigo, conversar com a Rebeca pela primeira vez. Que Que bom que gostoso. você Bom dia a voltou. todos que estão aí assistindo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que o pessoal vai assistir, né? É um prazer estar aqui. É um Para mim prazer também, grande. Luciana, é bom te ver de novo, Luciana. Ontem até comentei que vai ser interessante ter alguém que é um professor que estuda o processo do ponto de vista mais macro, você também estuda, mas ter uma cientista que observa esse processo acontecendo no campo, não é? Com seu estudo sobre gás de efeito estufa. Então, muito Isso é muito interessante essa. interessante, Mauro, porque eu aprendi muita coisa tentando entender os resultados. Então, você vai Hum, atrás de. A ciência ambiental, ela é muito interdisciplinar, né? Minha formação uhum. básica é química. Eu, com química, olhava meus resultados, eu não entendia nada. Por que a concentração aumentava? Por que descia? Né? E você tem que... Aí fui começar a ler meteorologia, e você vai para todas as outras áreas da ciência, até biologia, porque a natureza tá tudo lá, né? Tá tudo Legal. lá. E você que me indicou o professor doutor Luiz Marques para estar aqui com a gente hoje. Ele aceitou, foi muito simpático comigo, muito mais do que mereço. E está aqui com a gente, Luiz Marques, participando da conversa aqui. Tudo bem? Alô, Luiz. Oi, Luciana. Oi, Rebeca. Oi, Mauro. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. E deixa eu dizer, antes de mais nada, que a Luciana é minha guru. Não só a pessoa que me indicou, mas que é minha guru também. Somos parceiros, muito parceiros. Rebeca, por falar em guru, tem o meu guru em demografia, que é o José Eustáquio Diniz Alves, esteve aqui com a gente ontem apresentando o censo, né? Uma pessoa, e que ele também, né, nessa ideia, né, do horizonte que não se fecha para a coisa da especialização, ele é um demógrafo que se abriu para o tema, para vários temas, né? E o tema ambiental é um tema muito caro. Ele está aqui com a gente, dizendo parabéns, Mauro e Rebeca, obrigado. Luciana e Luiz são duas pessoas incríveis e referências fundamentais na análise da crise ambiental e climática. Faz o L com Luiz e Luciana. L ao quadrado, tá fazendo. Muito legal. Já Muito está aqui um legal. grande Bom, amigo e Mauro, um deixa eu grande só dar meu bom especialista. dia aqui. Aí, chega mais. Deixa eu dar meu bom dia para os dois, né? Porque eu estava Por meio instável aqui favor. com a internet, não consegui a chegada, mas sejam bem-vindos. Muito ansiosa para esse papo também, que é super importante, né? A gente precisa estar atento cada vez mais. Tem COP no Brasil, né? 2025, então essas pautas precisam estar no nosso radar. Vai ser muito interessante a gente bater esse papo aqui agora, viu? Eu Obrigada. queria fazer um comentário sobre isso que a Rebeca disse, porque eu tenho dito o seguinte, que a gente precisa socializar o conhecimento a respeito de mudanças climáticas, porque entender o que está acontecendo no planeta significa você ter mais chance de sobreviver. Então, se você entende quais são as mudanças que estão vindo e o que a gente está fazendo de errado, é essencial. A gente precisa ter um programa de educação desde pequenininho explicando o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo de errado, gente. Nós temos um desafio muito grande de mudar muita coisa do jeito que a gente vive, né? E só entendendo é que você consegue ter condição de mudar, porque não é fácil mudar, né? Os negacionistas são aí fruto disso, né? É difícil mudar. E eles são os primeiros a não ter coragem de mudar. É isso aí. É isso É isso aí. mesmo, professor. Eu falo muito aqui sobre a gente traduzir, né, as coisas, traduzir os termos para que as pessoas possam entender e aí, de fato, tomar decisões assertivas, né, incluir isso também na sua rotina. Então, muito importante esse papel de vocês, produtores de conhecimento, traduzir também tudo isso para a gente poder disseminar esse assunto na sociedade, viu? Obrigada. Legal. Eu que agradeço. Luiz, tem duas obras suas que eu não te conheci, então fui pesquisar e descobri que são realmente referenciais, né? Em especial porque ela é referência há mais tempo, essa obra de 2015, Capitalismo e Colapso Ambiental, né? Lançada em 2015. Com ela você foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2016.
essa obra está traduzida hoje em vários cantos do planeta, é de fato uma referência. E agora, este ano, você lançou esta outra obra, O Decênio Decisivo. Saiu agora em abril de 2023. É interessante porque na obra de 2015 você faz referência. Temos aí umas 3 décadas para o mundo tomar providências radicais e se consertar. E agora você vai falar de que este é o decênio decisivo. Conta para nós o processo. Nós não vamos falar hoje de história da arte, não vai dar tempo, né? Mas a gente podia um dia desses combinar também de conversar sobre história da arte. Conta para nós como é que você chegou a esse capitalismo e colapso ambiental e a trajetória para chegar no decênio decisivo. Olha, Mauro, é muito... Assim, como é que eu cheguei, quase que... Quer dizer, como é que eu não poderia ter chegado, né? Porque as evidências são tão grandes que qualquer pessoa que comece a ler, simplesmente ler os jornais e comece a juntar um ponto com o outro, vai percebendo que nós estamos numa dinâmica que é uma dinâmica completamente sustentável. Aliás, isso vamos dizer assim, é a linha de base, né? Aquilo com o qual todo mundo concorda, pelo menos todo mundo que tem mais de 2, né, neurônios, tá certo? Que é o fato de que em todo o espectro, praticamente quase todo o espectro, desde da ONU, sobre todos os organismos internacionais, etc., etc., desde 1987, quando foi criado o termo insustentável, né, e que naquela época tinha um sentido bastante preciso, depois virou um slogan, nós sabemos que nós estamos numa situação que é insustentável e que nós vamos, portanto, nessa trajetória nós não temos futuro, né? E isso vem se agravando, claro, como todo processo que é cumulativo, ele se agrava, né? Ele se agrava. Então, nós estamos hoje numa situação que é uma situação limite. Por isso, a ideia de decênio decisivo. O primeiro livro era um livro que procurava mostrar esse vínculo, né, entre o modo de produção, o sistema capitalista, globalizado, etc., etc., e aquilo no qual ele vai redundar, que é um colapso ambiental. Esse segundo livro é mais pontual, é mais sobre a questão atual do decênio em que nós estamos vivendo, que é um decênio que hoje é outro consenso científico muito claro, que é um decênio que é o último no qual nós podemos ainda, digamos assim, reverter, ou pelo menos atenuar, ou pelo menos desacelerar esse processo, né? Reverter em alguns casos, desacelerar em outros, assim, em algumas coisas não dá mais para reverter, né? O degelo da criosfera, né? Isso é um degelo da Groenlândia, do Ártico, da Antártida, dos cimos mareosos, isso não dá mais, já era. Como você está mostrando aí agora, tá certo? Isso aí é uma ilha lá no norte da Groenlândia, que em 4 dias perdeu toda a neve dela, ficou só aqueles últimos gelos ali, e isso aí também vai embora, né? Isso aí também vai embora. Então, isso são 4 dias, 29 de junho e 3 de julho. É completamente absurdo, né? Esse é um processo completamente maluco. E nesse livro, o Decênio Decisivo, o que eu tento ser, diferentemente do primeiro, eu tento ser mais propositivo, tentar algumas propostas que sejam, pelo menos, né? Por isso que o subtítulo chama Propostas para uma Política de Sobrevivência. E o que está em jogo, efetivamente, é a sobrevivência. O pessoal me pergunta sobre a sobrevivência da espécie. No limite, pode ser a sobrevivência da espécie, mas não é essa a questão. O problema é a sobrevivência de um potencial humano, a sobrevivência de um projeto humano que seja um projeto, que é aquele projeto que nasceu com a modernidade, tá certo? No qual você tem um lugar ao sol para todo mundo, um projeto no qual, vamos dizer, o direito prevalece sobre a força, tá certo? Esse projeto, que é um projeto humanista, hoje em dia ele está cada vez mais sendo mandado para o espaço, né? Nós estamos hoje num mundo de guerra, né, praticamente. Professor Luiz Marques, neste primeiro livro, Capitalismo e Colapso Ambiental, você traz uma questão e que achei muito curioso, que esse foi um tema de uma live que nós tivemos 2 dias atrás sobre a questão do trabalho escravo no país. Você diz que é intrínseco ao capitalismo, ao modelo capitalista, tal como ele está, e que se agravou muito depois da crise financeira de 2008, a destruição, porque o capitalismo ele opera unicamente com uma lógica, que é o lucro máximo, né? Que é arrancar o máximo lucro em cada operação que ele faz. E aí o que se coloca nesse livro que é estrutural do capitalismo esta destruição ambiental.
É curioso, achei muito interessante, porque 2 dias atrás nós tivemos uma conversa aqui, na qual nós constatamos também que é estrutural do capitalismo. No nosso caso, analisamos o caso brasileiro, o trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão. Né? Na mesma lógica, né? O máximo lucro possível, o menor custo possível. Então, minha pergunta é, com essa característica estrutural do capitalismo, como é que é possível dar um break? Né? Como é que é possível parar esse processo de destruição? Olha, eu acho que essa questão da maximização do lucro é uma característica fundamental. A outra característica é o fato de que no próprio funcionamento celular do sistema está embutido a necessidade de crescer. Uhum. Então, evidentemente, é outro lugar comum, né, no qual qualquer pessoa com o mínimo de bom senso entende, tá certo? Que num sistema finito, um sistema que tende a crescer infinitamente, ou que precisa crescer para sobreviver, ele evidentemente vai se chocar com os limites do planeta, que é o que está acontecendo agora. Como é que vai parar isso? Depende de nós, né? O fato é o seguinte, vai parar. Né? E essa questão não é porque as pessoas ficam discutindo crescimento ou decrescimento, como se isso fosse uma opção. Isso não é uma opção. Nós vamos começar a decrescer. Em alguma medida, nós já estamos decrescendo. Se você tirar países que ainda estão crescendo muito, como a China e a Índia, por exemplo, tira isso aí do gráfico e você vê que o mundo ocidental, o capitalismo industrializado, etc., etc., já está com crescimento zero ou mesmo negativo. Ou quando é positivo, é 1/10 irrisório. Então, nós vamos decrescer, e esse decrescimento não é linear, esse decrescimento ele tem uma forma de aceleração também, quando não é abrupto, por causa das crises, etc. Então, as crises de 2008 e 2009, nós não nos recuperamos ainda da crise de 2008, e todos os indicadores mostram isso, né? Indicadores de pobreza, de aumento da insegurança alimentar, etc., etc. Então, nós vamos decrescer. Temos 2 opções, ou a gente vai decrescer na marra, ou a gente vai decrescer de uma maneira organizada, tá certo? Organizado significa o quê? Bom, significa escolher prioridades, perceber que nós temos necessidade de investir nos setores de infraestrutura, de saneamento básico, de educação, de saúde, etc., e não investir em porcariada, que é esses gadgets todos que nós estamos vendo aí por aí todo momento, tá certo? Então, 80% daquilo que é produzido no mundo hoje não precisa ser produzido. Tá certo? É tudo quinquilharia que vem da China ou que vem de sei lá de onde, certo? Então, não temos que decrescer, mas isso não significa, o decrescimento não é o simétrico do crescimento. Decrescer significa sabermos onde nós devemos crescer e, evidentemente, retirar os recursos estratégicos da sociedade de setores que são completamente destrutivos, entre os quais os combustíveis fósseis, entre os quais o agronegócio. Né? Esse, no caso do Brasil, é mais importante ainda que os combustíveis fósseis é o agronegócio. O agronegócio tem uma função, a Luciana já vai dar alguma lição sobre isso, são 80% do desmatamento da Amazônia vem da pecuária. Né? Alguma coisa em torno de 80% oscila de um ano para ano, mas é isso. Então, nós temos que acabar com o agronegócio. Né? É isso que é decrescer. O que significa isso? Significa ter terra para produzir alimentos e não commodities, né, para exportação. E nós temos que sair de uma dieta de carne, de comer carne, porque evidentemente isso não tem nada a ver com a possibilidade do planeta. Nada a ver. Né? A carne é alguma coisa que pode não ser retirada completamente da dieta, dependendo de uma pessoa ou de outra, mas na escala em que a gente está consumindo, ela não é sustentável de jeito nenhum. Rebeca, chega mais. Você tá conseguindo entrar? Mauro, minha pergunta para a Luciana. Fala. Não, tá me ouvindo bem? Aqui para mim tá normal. Tá, tô tudo bem. Pode falar. Então, para a Luciana mesmo. Vocês me ouvem? Está cortando um pouquinho. Está cortando um pouco, vamos tentar. Se não der, aí a gente muda. Sim, então... Tá bom. Essa semana, Luciana, a gente viu aí o resultado do IBGE, do último censo, onde houve uma redução no crescimento populacional, né? E haviam projeções que esse número fosse muito maior. Quais impactos nessa redução da população vai trazer para esses estudos de meio ambiente? O que a gente pode esperar, né, como projeção para os próximos anos? Como que isso vai impactar a população?
em relação ao meio ambiente mesmo? Olha, eu vou começar falando ao contrário. Nós temos o problema da humanidade estar caminhando para o colapso por conta do tamanho da população. A gente, quando olha as curvas de emissão de CO2, elas acompanham o crescimento da população. E por quê? Porque a gente tem como fonte de energia combustíveis fósseis. Quanto maior a população, mais energia você precisa. Você precisa de comida para essa população, então você sai desmatando para ter mais área plantada, para produzir mais alimento, para produzir mais emprego, para produzir mais riqueza, né? E então a gente tem essa perda do equilíbrio do planeta Terra em função do crescimento populacional e da maneira como nós vivemos no planeta, né? As duas coisas estão juntas. Então, na verdade, decrescer a população é parte da solução. Porque, veja, hoje o Brasil, ele exporta 40% da soja no mundo. Isso significa 57% da área plantada no Brasil. É commodities. Imagina, 57% da área plantada no Brasil é soja, que vai para alimentar animais, vai para fazer ração, porque a base da nossa alimentação é proteína animal. Tá. Primeiro, isso é discutível, né? A gente vê que os animais carnívoros têm um ciclo de digestão minúsculo, é horas, comeu, dali a pouco já saiu, e a gente tem 7 metros de intestino. Esse animal putrefando aí ao longo do corpo, a gente vê que as pessoas que param de comer carne, elas ganham saúde. Mas a gente tem esse credo, porque comer carne, você rapidamente está assimilando direto a proteína que precisa, então as pessoas acreditam que a melhor alimentação é ter muita proteína animal. Só que a criação de gado, né, a criação de ovelha, de cabra, mas principalmente gado, é responsável por uma área enorme de desmatamento. Então, a gente, para produzir comida, a gente tá mudando completamente o planeta. A gente não entende que, do jeito que o planeta é constituído, com as suas florestas, com as suas matas, ele está controlando o clima. As árvores fazem parte do clima. A árvore é uma fábrica de chuva, uma fábrica de água, né? Então, a gente percebe onde tem desmatamento, as nascentes estão secando, os rios estão secando, está diminuindo a chuva, e a gente continua desmatando para produzir mais soja, para o agronegócio ficar cada vez mais rico. Então, assim, são desequilíbrios muito grandes, e a base disso, né, é esse modelo. Então, assim, qual é a solução? Né? Eu acho muito interessante como a Covid trouxe isso claro para a gente, né? As nossas vidas estão com tão pouco sentido. A gente vive em cubículos e a gente passa a maior parte da vida para trabalhar. Você perde um monte de tempo indo para o trabalho, trabalha o dia inteiro, perde um monte de tempo para voltar para casa, come, faz alguma coisinha e dorme para no dia seguinte. Eu achei tão interessante que durante a Covid as pessoas, um monte de gente, largou esse estilo de vida, voltou para o campo e foi lá aprender a plantar, a comer sem veneno, a levar uma vida saudável, né? A gente está despertando. Quanto mais está pesquisando, a gente está arrumando elementos, né, para mudar. E eu acho isso incrível. Gente, eu fico aqui falando e eu vou emendando uma coisa na outra, porque, na verdade, tudo está interconectado, né? Uhum. A nossa matriz energética está tudo interconectado. A gente fica botando um monte de dinheiro, como o Mauro falou, no lugar errado. A gente precisa parar de usar petróleo, né? Aí o pessoal fica lá querendo colocar em risco a foz do rio Amazonas, lá aquela biodiversidade incrível, para produzir mais petróleo. Como assim? A gente já tinha que ter parado. Então, vamos investir o dinheiro, a sabedoria, o esforço, o conhecimento no que a gente tem que fazer, que é ter outras alternativas energéticas, né? Interessante o que vocês trazem, né? Sobre o agronegócio. O agronegócio não emprega. Não é um lugar gerador de empregos, né? É pouquíssimo emprego.
ele não alimenta, ele produz basicamente soja. E o dinheiro, né, porque o grande negócio, não, porque exportação, 40% da soja, muita divisa para o Brasil, e o dinheiro vem para o bolso deles, não é distribuído, ele não irriga a economia, né? Então, qual é o Não bem? paga imposto, Mauro. Ele não paga imposto, mas é a atividade mais subsidiada, né? A mídia liberal Exato. fica falando contra o subsídio, juros subsidiados, não há nada mais subsidiado no Brasil do que o agronegócio. Né? Não há nada mais Então, pensa o seguinte: a gente está sustentando o agronegócio, porque se ele não paga imposto, ele está usufruindo de tudo que a sociedade produz, para ele criar commodities, exportar, não paga na exportação e está aqui acelerando as mudanças climáticas no Brasil, que esse é o ponto assim, que eu acho mais importante de dizer. Né? O que está de errado nesse modelo? Nós precisamos da vegetação para manter o clima, manter esse equilíbrio climático. Né? Deixa eu fazer uma linha de raciocínio para entender qual é o problema. Imagina que você está no meio de um bosque, num parque, todo arborizado. Você, na hora, pensa que aquilo lá está fresquinho, está agradável, está gostoso. Imagina um espírito de porco chegando com uma motosserra e cortando tudo. Não sobra uma única árvore. Na hora, você percebe que vai estar quente, vai estar desagradável, vai estar seco. É instintivo. Quem já foi numa mata, imagina isso. Não, essa sensação de temperatura fresca, ela não é só por causa da sombra da árvore. As árvores, elas evapotranspiram. Elas pegam a água que está na fase líquida lá no solo e jogam para a atmosfera como vapor, como gás. E para sair de líquido e ir para vapor, ela tem que receber energia na forma de calor. Você tem que botar água no fogo para ela ferver, não é? Você tem que dar energia para ela na forma de calor. Então, quando ela está indo para a atmosfera na forma de vapor, ela está resfriando a atmosfera aqui, perto de nós. Então, veja, cortando as árvores, desmatando, a gente está reduzindo a produção de chuva, e a gente está aumentando a temperatura aqui na superfície. E o que faz o evento extremo é a diferença de temperatura entre a temperatura que está aqui e a temperatura que está lá em cima. Quanto mais a superfície da Terra está quente, mais água evapora e não volta, fica lá na forma de vapor. Menos água vai condensar, quanto mais a temperatura do planeta está aumentando. Só que quando chega uma frente fria, veja, tem mais água na forma de vapor lá em cima. Quando chega uma frente fria, a diferença de temperatura entre essa frente fria e a superfície está tão alta que vai vir uma chuva agressiva, uma chuva rápida, e ainda tem mais vapor de água, então vai cair mais água num curto período de tempo. Esse é o processo que nós estamos fazendo. Nós estamos desmatando, desconfigurando completamente a superfície do planeta, estamos esquentando a temperatura, e é por isso que, assim, o maior desastre são os eventos extremos, porque a gente está bagunçando essas diferenças de temperatura, que é o que controla todas as circulações, os mecanismos. Então, assim, esse modelo de agronegócio, né, está mudando. Vejam como no Brasil acelerou nos últimos 3, 4 anos os eventos extremos. O desmatamento durante a era Bolsonaro foi assim insano, não tem outra palavra, né? No ano de 2020 foram cortadas 24 árvores por segundo no Brasil inteiro. Gente, isso é uma insanidade. O que somos nós? Um bando? É um formigueiro de formiga saúva, cortadeira que está destruindo tudo. Por quê? Porque com a Covid, mais soja foi exportada, mais carne foi exportada e está com oportunidades de lucro. O pessoal saiu desmatando feito doido para aumentar a produção de gado e de soja e milho. Então, assim, e veja qual é a consequência para o Brasil. Nós tivemos um aumento de eventos extremos enormes, um monte de mortes, um monte de pessoas que perderam tudo. Quem que está por trás disso, gente? Eu ponho na conta de Bolsonaro e Ricardo Salles,
a culpa indireta pela morte de um monte de gente, pelo prejuízo de um monte de gente, porque eles aceleraram as mudanças climáticas no Brasil. Porque a Amazônia, sendo essa grande massa de árvore que joga vapor de água na atmosfera e esfria a temperatura, ela era como uma proteção contra as mudanças climáticas para a gente. Um minutinho só. Vamos falar disso agora. Um segundinho só, porque essa semana foi muito impactante, e aí eu queria fazer exatamente essa pergunta de 2 pontos, a partir de 2 lugares que vocês ocupam. Essa semana foi muito impactante constatar que o planeta bateu recordes de temperatura 3 dias seguidos, né? A média subiu 10 graus no Ártico, o gelo derretido, a gente mostrou já essa foto lá de uma ilha na Groenlândia. Vejam o que aconteceu. Não estamos falando de 10 anos, de 20 anos, 50 anos, estamos falando de 29 de junho para 3 de julho de 2023. Olha a diferença das fotos, né? Aqui era o 2º dia consecutivo, aquele é o mapa de calor do planeta, chegou ao 3º dia consecutivo. Então, eu queria te perguntar, com ângulos diferentes, Luiz, o que nos espera? O que está acontecendo e o que nos espera do ponto de vista global? Luciana, você na sua pesquisa na Amazônia, o que isto aqui tem a ver, ou o que está acontecendo na Amazônia que contribui para isto? Né? Qual é a situação? Você tem, inclusive, uma pesquisa, me parece que incide exatamente sobre esse tema, que é a questão dos gases de efeito estufa, né? Mas antes vamos começar, vamos fazer como os velhos marxistas, vamos do geral para o particular. Não, olha, Mauro, muito rapidamente, né? Existe uma aceleração muito clara do aquecimento médio global do planeta em relação a qualquer período que você utilizar como referência. Vamos pegar o período que mais se usa, que é o 1850 e 1900, que é o chamado período pré-industrial. Não é bem pré-industrial, mas não importa. Se você pegar esse período de referência, nós estamos hoje num mundo que é 1,2 graus, mais ou menos, mais quente, na média global. E quando eu falo global, estou entendendo o aquecimento marítimo e terrestre combinados, em relação a esse período, né? 1,2 graus Celsius, o pessoal acha que não é muito, mas é muitíssimo já. Mas não é tanto essa a questão não é quão mais quente está, a questão fundamental é qual é a rapidez dessa mudança. Porque se nós tivéssemos um período de tempo muito longo, nós poderíamos nos adaptar a mudanças de temperatura muito mais elevadas. Mas nós não temos esse tempo, ao contrário, isso está correndo muito rapidamente. Quão rapidamente? Se você pegar o período de 1970 a 2015, houve um aquecimento de 0,18 graus Celsius por década. Agora, o James Hansen e a sua equipe estão fazendo projeções a partir de 2016, então 2016 a 2040, nós estamos aquecendo a uma taxa de 0,36 graus Celsius por década na temperatura média global, repetindo, marítimo e terrestre combinado. É o dobro essa taxa de aquecimento. E aí você tem, então, o quê? Essa variabilidade natural do clima, ela começa a ser cada vez mais, ela vai se distanciando da média. Então, você tem cada vez mais aquilo que se chama eventos meteorológicos extremos, tá certo? A Luciana estava falando agora há pouco dessa questão das moras de chuvas. Veja, Petrópolis houve 530 milímetros de precipitação de chuva, o maior até então, em Petrópolis, no ano retrasado. Agora, nesse carnaval, aliás, no ano passado, agora nesse carnaval, no litoral norte de São Paulo, 682 milímetros foi a maior precipitação em 24 horas que ocorreu na história do Brasil, na história dos registros históricos, pelo menos da meteorologia brasileira. Então, significa o quê? Significa que nós estamos cada vez mais entrando num mundo perigoso, um mundo que é muito inóspito, que é muito hostil, que é um mundo no qual a habitabilidade desse planeta fica cada vez pior. E aí você está vendo o que está acontecendo nesses últimos dias, mudança climática mais El Niño, que é um fenômeno cíclico, que ocorre no Pacífico tropical e que faz com que a temperatura do planeta aumente momentaneamente. Se você somar esses dois elementos, você teve em 4 dias, não foram 2 nem 3, foram 4 dias em que você passou de uma temperatura média de 17,01 para 17,23.
Então, houve um aumento de 0,22 graus Celsius na temperatura média do planeta em 4 dias. Quer dizer, isso é uma coisa que... Isso é até a maior temperatura do planeta desde aquilo que se chama a época do Emiano. O Emiano, que seria o último período interglacial, vamos dizer assim, entre 125, 130 e 115 mil, mas basicamente vai 120 mil anos atrás. Quando nós éramos alguns milhares de pessoas, hoje nós somos 8 bilhões, para voltar à questão exatamente da superpopulação. Quer dizer, 8 bilhões significa, crescendo ainda, crescendo muito menos do que nós crescíamos há 50 anos atrás, mas ainda crescendo. Então, nós temos que agora, claro, e é fácil começar a parar de crescer. Sabe o que significa? Sei que como é que faz? É simples, consolida os direitos das mulheres às suas funções reprodutivas. Elas têm que decidir se elas querem ou não ter filho. E se elas têm uma gravidez indesejada, elas têm um direito assistido pelo Estado de fazer um aborto. É simples como isso está acontecendo já aconteceu em vários países do mundo, e só não acontece em alguns países por causa da religião, de fanatismo religioso, e está vendo, você vê, essa extrema-direita nos Estados Unidos que está diminuindo, inclusive, o direito ao aborto. Então, nós sabemos o que precisamos fazer, o que é preciso fazer, nós sabemos o que está acontecendo. E, portanto, o que é preciso agora é acumular força política para conseguir fazer isso. E eu queria complementar. Fala, Mauro, você está com o microfone desligado. Perdão. Rebeca, você vai precisar sair agora, não é isso? Isso, Mauro. Vem só me despedir aqui de vocês. O papo está muito bom. Vou continuar acompanhando aqui por fora, mas preciso me despedir agora, viu? Prazer Tchau, falar Rebeca. contigo, Rebeca. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, gente. Foi um prazer conhecê-la. Lindo sua participação Obrigada. no programa. Legal. A Rebeca, então, sai agora, tem um compromisso, mas segunda-feira estamos aqui juntos de novo, né, Rebeca? É isso mesmo, Mauro. Obrigada pela semana, obrigada, comunidade. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Fala, Luciana, você entra nessa conversa. Então, uma coisa que a gente aprendeu, né, estudando a Amazônia, é que tudo está interrelacionado, né? Esses estudos e as previsões são feitas em termos da quantidade de gás de efeito estufa que nós temos na atmosfera. A gente está usando os combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Carvão mineral, petróleo e o gás, que o pessoal dá o apelido fofo, muito errôneo, de gás natural. Não, ele é natural lá embaixo. Aqui ele não é, ele é o gás metano fóssil, ele é a terceira fonte de gás de efeito estufa na atmosfera. E a quarta fonte é a construção civil. Né? Uhum. Essas são as 4 principais fontes de emissões de gás de efeito estufa. O problema é que não é só a quantidade de gás de efeito estufa que está na atmosfera. Luciana, o que é gás de efeito estufa? Olha, são moléculas que têm a capacidade de absorver energia na faixa do calor. Então, ela absorve a energia e retém. Então, fica mantido o calor aqui onde a gente está vivendo, né? Isso são os gases de efeito estufa, e isso nós sabemos há mais de 100 anos. Aliás, há mais de 120 anos, né? Os negacionistas aí precisam fazer muito esforço para dizer que isso é natural, porque a gente sabe disso desde 1900 e bolinha. Bom, mas o problema é que tem outros processos que também alimentam isso e aceleram isso. Foi isso que a gente entendeu na Amazônia. Esse processo da gente estar desconfigurando o planeta, retirando árvore, gente, a gente não desmata só a Amazônia, a gente desmata tudo quanto é lugar. Vamos pensar no Brasil, nós estamos acabando com o Pantanal, com o Cerrado, com a Mata Atlântica, com os Pampas, com a Caatinga, né? Está transformando tudo num grande celeiro de soja e produção de gado. Mas nos outros países é a mesma coisa. Né? Eu fui há pouco tempo na Califórnia, na Universidade de Stanford, e assim, parece que eu estava no estado de São Paulo. Tudo desmatado. Você anda no estado de São Paulo, até as montanhas estão desmatadas. Né? E aí a gente não entende por que os rios estão secando e as nascentes estão secando. A natureza, ela controla o clima. Né? E na hora que você desmata, além de ter os gases de efeito estufa na atmosfera,
você também está reduzindo esse processo de evapotranspiração que reduz a temperatura, ajuda a fazer a chuva, ajuda a água a penetrar no solo de maneira mais lenta e ficar ali no ambiente. Então, eu gosto de pensar na natureza como um joguinho de dominó, sabe? O ser humano conhece muito bem o primeiro, que é aquele que todo mundo vê. O segundo é quem vive na natureza, ele está lá observando. Olha, está esquentando, tem um mormaço aí, vai chover. Na observação, ele vai aprendendo muito mais. O terceiro está naquele pessoal que faz universidade naqueles temas. O quarto está no cientista especializado. O quinto está lá naquele cara super especialista. E o sexto? E o sétimo? E o oitavo? Mas o primeiro cai e tem consequência em tudo que vai amplificando isso. Eu gosto de falar da bola de neve. Então, imagina um pedaço da Amazônia. Hoje vai lá o cara e desmata um quadrado. Ele espera 3, 4 meses, taca fogo. Ele taca fogo quando está chovendo super pouco e a temperatura está quente. Esse fogo queimou o que ele desmatou, mas também vai entrar na floresta do lado que não foi desmatada, mas o fogo vai entrar, porque a floresta também secou. Isso significa o seguinte: ano que vem, nós vamos ter menos árvore para jogar vapor de água para a atmosfera e para reduzir a temperatura. Então, o fogo vai entrar mais ainda. E vai ter menos árvore ainda no ano seguinte, e o fogo vai entrar mais ainda. Então, nós estamos falando de uma bola de neve, uma coisa que aumenta a outra, e cada vez vai chover menos, a temperatura vai estar mais alta, isso aumenta a degradação, aumenta o desmatamento, aumenta o tanto que o fogo espalha. Esse é um efeito que nós não temos ainda estabelecido dentro da modelagem. E é por isso que nós estamos vendo as mudanças climáticas estarem acontecendo antes do que os modelos preveem. Mesmo porque a gente ainda não tem equações para colocar isso que a gente chama de feedback, sabe? Esse um efeito que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Ainda não temos equações para colocar legal isso dentro dos modelos. Eu estava ontem numa reunião internacional falando sobre isso, né? Qual é o desafio para a modelagem representar melhor as mudanças que estão acontecendo? Isso é muito difícil. Então, assim, a gente tem que olhar para esses relatórios do IPCC e pensar, é muito pior. Relatório do quê? Do IPCC, né? Não é do PCC, do IPCC. O que é o IPCC? IPCC, sim. O que é o IPCC? Panel for Climate Change. O painel climático, né, de mudanças climáticas. Painel de mudanças climáticas da ONU, não é isso? Exato, exato. E que é uma reunião gigantesca de cientistas, mas também de governos, e aí tudo lá é negociado e não se consegue colocar exatamente como a ciência vê. Mas, assim, gente, a situação é muito pior. Então, a gente tem que entender. Olha, na Amazônia, no sudeste da Amazônia, a temperatura no mês de setembro, nos últimos 40 anos, subiu 3,2 graus Celsius. Eu estou falando da temperatura média do setembro na Amazônia. Nossa. Eu tenho colegas que têm medição de uma torre sobre árvores numa área de floresta preservada no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, região da Amazônia, onde eles mediram 50 graus no pico do dia como temperatura máxima. Como é que dá para a gente imaginar uma árvore de uma floresta tropical úmida sobrevivendo a temperatura de 50 graus? Então, assim, nós estamos perdendo a Amazônia diretamente pelo desmatamento e também indiretamente, porque desmatando a estação seca, que aqui é inverno, está cada vez mais seca, mais quente, mais longa. E aí você tem aumento de degradação, de mortalidade. Então, assim, são efeitos indiretos que não estão na conta, Mauro. Por isso que a situação é muito pior e o aumento da temperatura não está linear, ele está exponencial. Quando a gente olha esses 40 anos de aumento de temperatura, você pega a taxa de aumento nos 40 anos e compara com os últimos 20, essa dos últimos 20 é 50% maior, quer dizer, está acelerando o aumento da temperatura. Gente, isso significa que esse agronegócio que está levando o Brasil para o colapso climático, ele vai ser o primeiro a ter prejuízo, porque a chuva está diminuindo, a temperatura está aumentando e os eventos extremos estão aumentando.
Então, assim, é a ignorância dos caras que acham que floresta é desperdício de terra. Só que eles estão matando a produtividade agrícola. Já saiu nessa matéria de ontem que cada 1 grau de temperatura a mais perde-se 6% da produtividade da soja. Então, assim, sabe, a gente precisa unir, nós estamos falando do futuro de todos nós, né? Não pode ser essa guerra selvagem do capitalismo que quer ganhar dinheiro, é lucro, é lucro, é lucro, e nós estamos matando o futuro todo do Brasil. Então, assim... Gente, vamos tocar essa conversa até meio-dia, que isso aqui tá bom demais. Não, mentira. Nós temos que acabar daqui a pouquinho, temos mais convidados, mas realmente, olha, ontem como Eustáquio, falando sobre demografia, ciência e demografia, hoje com vocês, realmente tá impressionante. Eu queria colocar uma questão. O pessoal diz, Mauro é um super chato, eu fico botando o dedo na ferida. Né? Eu sempre digo aqui, a produção de fake news, ela é feita majoritariamente pela extrema-direita, mas não é exclusividade da extrema-direita. A esquerda também produz fake news em velocidade cada vez maior. O negacionismo é também hegemonizado pela extrema-direita, mas não é exclusividade da extrema-direita. Há negacionismo na esquerda e ele aumenta também, para usar a expressão que você usou, em velocidade exponencial. E a gente tem visto isto neste governo Lula. Apesar de todos os avanços, hoje me chamou a atenção, vou falar de 2 indicadores, né? O governo Lula liberou mais 44 agrotóxicos, 103 liberações apenas neste ano, portanto, já no governo Lula, por pressão do ministro da Agricultura, que é um representante, a gente tem um representante das Forças Armadas no governo Lula, né? Em vez de ser alguém que representa o governo Lula nas Forças Armadas, o ministro da Defesa. E na agricultura, a gente não tem um ministro da Agricultura que representa o governo no agronegócio, não, tem um representante do agronegócio dentro do governo Lula. Então, eles têm pressionado a liberação de agrotóxicos, que a gente denunciava o tempo todo no governo Bolsonaro, não parou no governo Lula. Mas você fez referência à questão da exploração do petróleo na Amazônia. A gente vê uma pressão de setores da esquerda e dentro do governo Lula para derrubar a Marina Silva e para derrubar a ministra dos Povos Indígenas, sendo que as áreas indígenas do país são verdadeiros santuários de preservação do meio ambiente. Querem derrubar a ministra Sônia Guajajara para avançar sobre as áreas indígenas. E isto conta com o apoio de uma parte da frente ampla da direita e conta com o apoio de setores da própria esquerda, né? O pessoal diz, vocês não querem o desenvolvimento do país porque não quer explorar petróleo na foz da Amazônia, né? A Petrobras faz pressão, o Randolph Rodrigues faz pressão, todo mundo faz pressão para começar logo a exploração. Exploração não quer dizer a pesquisa, né? Porque demora um pouco, mas começar a pesquisa. Então, este é um problema, Luiz, eu queria ouvi-los os dois sobre isso, depois tenho 2 perguntas no chat, que não é um problema exclusivo, não é um problema somente ideológico, né? É um problema que atravessa a nossa situação por todos os lados, né? Olha, Mauro, eu acho que esse fenômeno que você tá detectando é um fenômeno enorme, não dá para cobrir o sol com a peneira, é gigantesco. Dentro da esquerda existe o famoso desenvolvimentismo, e eu acho que existe uma explicação muito clara para isso, tá certo? Quer dizer, a esquerda vem de uma tradição muito fortemente mobilizada pelo tema da justiça social. E esse tema é um tema completamente atual, não perdeu em nada a sua atualidade, muito pelo contrário, cada vez mais o problema da justiça social se coloca de uma maneira assim, totalmente inadiável. Só que o que a esquerda achava que resolveria o problema da justiça social era desenvolvimento. Essa palavra desenvolvimento é uma palavra que soa como música das esferas celestes para o ouvido da esquerda. Então, mais produção, para que, tendo mais produção, você possa agora ter, então, um maior excedente produzido e, portanto, maior distribuição, etc. No fundo, isso não é nada diferente do que falava o Antônio Delfim Neto. Antônio Delfim Neto falava assim, primeiro o bolo precisa crescer para depois dividir. E a esquerda fala, não, precisa primeiro dividir para depois crescer. O problema não é exatamente esse mais. Isso é correto no século XX, mas não é mais correto no século XXI.
No século XXI, nós temos que agora fazer opções muito dramáticas, em que nós temos hoje um planeta que está sobrecarregado de tensões e de pressões, né, os famosos 9 limites planetários, do qual se fala bastante, entre os quais a questão do clima, entre os quais a questão química dos agrotóxicos, etc, etc. E você tem que, então, agora encontrar uma maneira de resolver o problema da justiça social sem fazer apelo aos mesmos receituários de antigamente, que eram aqueles receituários de quanto mais crescer, melhor, certo? Demora para entender isso. Então, a esquerda ela está atrasada, né? E só um comentário sobre aquilo que a Luciana tinha dito também. A ciência também está correndo atrás do seu próprio prejuízo, no sentido que ela está, como estava dizendo a Luciana, os modelos estão mostrando mudanças climáticas que não estão no mesmo compasso que a realidade. Em parte porque os modelos não são capazes de apreender toda essa questão, em parte porque o IPCC, que é esse organismo internacional do clima, ele está muito fortemente condicionado, porque é um painel intergovernamental, então ele está muito fortemente condicionado pelo acordo que os governos têm que ter para assinar aqueles relatórios, de alguma maneira. Então, tanto a esquerda quanto a ciência, elas estão, digamos assim, correndo atrás da realidade, né? E com posições que às vezes são posições, no caso da esquerda, sobretudo, não no caso da ciência, não é o caso, mas no caso da esquerda, você tem claramente uma compreensão muito equivocada daquilo que da agenda social hoje. Porque não existe possibilidade, eu termino com isso, gente, não existe possibilidade alguma de avançar na área social com esse tipo de transformação, com a emergência climática que nós estamos vivendo. Não adianta. A gente vive num planeta, entende? As pessoas acham que a gente vive numa sociedade. A gente vive numa sociedade, mas a sociedade está no planeta. E portanto, tem que ter um nível de coadunação, de equilíbrio entre as aspirações sociais e as possibilidades do planeta. E a esquerda não está compreendendo isso, pelo menos na sua totalidade. Entende? Essa que é a dificuldade, a meu ver, da esquerda. Entende? Realmente essa revelação da Luciana, para mim, é uma revelação, para vocês, imagino que não. De que os modelos, e não é os modelos que os capitalistas desenvolveram, né? Os modelos que os acadêmicos, os estudiosos do clima desenvolveram nos últimos anos, estão sendo completamente estourados pela velocidade, né? Pela velocidade muito maior da destruição do meio ambiente no mundo e dos seus efeitos. Realmente chocante esta informação. Luciana, posso te colocar uma questão aqui, vindo para Urbis? O Joaquim Silvino fala: Luciana, e o lixo que não é reciclado corretamente? Plásticos, vidros, vocês não teriam de dar um salário, não teriam que dar um salário mínimo para os catadores, né? Os catadores são os grandes ambientalistas do meio ambiente e que recolhem aquilo que o Luiz falou lá na frente, né? 80% do que se produz no mundo é quinquilharia, não precisava ser produzido, né? E quem vai recolher esse lixo das quinquilharias são os catadores, né? Exato. Olha, a distância entre a maneira como a gente deveria estar vivendo e a maneira como a gente vive é muito grande, porque a gente tem um modelo de extrair, extrai ferro, extrai minério, extrai ouro, e vai lá na floresta e tira, né, as árvores que a floresta levou 100, 200 anos para produzir. Quer dizer, o ser humano ele só está extraindo, ele vai na construção civil, o pessoal usa madeira para fazer aquela estrutura, né, dos alicerces, usa uma vez a madeira e joga no lixo, né? Então, assim, a gente tem uma falta de consciência sobre o valor dos recursos naturais e a gente sai, sabe, extraindo tudo como se não tivesse fim, como se não tivesse consequência. E tem, né, o pessoal em Minas Gerais tem um monte de risco de rejeitos matarem mais um monte de gente. E aí, o que a gente vê lá com o governo de Minas, né? O Zema protegendo essa turma aí que algum dia vai matar mais um monte de gente lá, porque não faz o tratamento correto, não faz a extração correta, com responsabilidade, é lucro, lucro, lucro e lucro, né? É o capitalismo selvagem que está destruindo a nossa casa. Então, assim, a gente tem que repensar o jeito que a gente vive. A gente não precisa consumir tudo que a gente consome. Você tem que pensar em gerar menos lixo, você tem que pensar em aproveitar
o seu lixo orgânico na tua horta, porque aquilo é adubo, né? Só que a gente pensa que aquilo é lixo, aí aquilo vai lá para o lixão, emite metano, metano ajuda a aquecer mais o planeta, 28 vezes mais do que o CO2, né, do que o dióxido de carbono. Então, assim, a gente precisa de uma educação ambiental. É por isso que eu acho que a gente tem que pensar na escola, desde pequenininho, estimular a meninada a produzir muda e plantar árvore. Gente, nós precisamos reflorestar o planeta. Nós precisamos... O que eu posso fazer? Número 1, planta. Quantas árvores cabem na tua casa? Meu quintal aqui, minhas árvores estão ficando tudo muito altas porque é um espaço pequeno. E eu botei 9 pés de frutas no meu quintalzinho. Agora eu não consigo mais pegar as frutas, só o passarinho come, porque elas vão tudo competindo pelo sol e está tudo lá em cima. Nós temos que, nós temos que restaurar uma parte, pelo menos. 45 mil quilômetros quadrados de Amazônia foram desmatados. Eu não sei esse número para o Cerrado, eu não sei para o Pantanal, eu não sei para a Mata Atlântica. A gente precisa recuperar esse desmatamento gigantesco, insano, que foi feito durante o governo Bolsonaro. Então, eu me preocupo muito quando eu escuto a frase de que não precisamos desmatar mais nada para aumentar a produção agrícola. Escute-se soja e milho. Porque basta a gente recuperar as áreas degradadas. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que abandonar esse modelo de Brasil fazenda do mundo. Isso é o que está mudando tremendamente o clima no Brasil. A gente precisa obrigar esse agronegócio a recuperar uma parte a cada ano um pouco, tirar a soja da Amazônia. Mauro, o pessoal joga veneno de avião, né? E eles saem envenenando as pessoas. Os rios, os igarapés dentro da floresta estão lotados de veneno de soja. As pessoas que moram lá não podem mais usar água do igarapé, não podem mais nem tomar banho no igarapé, que dá problema de pele, por causa do veneno que o agronegócio está usando dentro da Amazônia. Agora, igarapé é o riozinho que corta dentro da floresta. Toda a cadeia alimentar da floresta está sendo envenenada por esse agronegócio, além da mineração que joga o mercúrio. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar na vida. Quem que está ganhando dinheiro com esse modelo destrutivo? É uma parcela minúscula dos reis da soja, né? Em detrimento de toda a população brasileira. Esse modelo está errado. A gente tem que enfrentar isso, a gente tem que dizer o que tem que ser mudado, tem que ter canal para dizer o que tem que ser mudado. Quando eu converso com algumas pessoas do Ministério do Meio Ambiente, eu peço isso. Faça um workshop para a ciência poder vir dizer o que nós temos que colocar, porque a gente está muito pior do que a gente sabe. E isso dá desespero. Olha, ser um cientista da área de mudanças climáticas é dificílimo hoje, porque você... Eu tinha na cabeça a seguinte imagem na época do Bolsonaro, né? Nós éramos um avião indo em direção para o abismo, o piloto Bolsonaro com aquele sorriso satânico dele, e todo mundo no avião só, ai, que gostoso, que friozinho na barriga, olhando a janela como se estivesse na montanha-russa, e a gente indo direto para o abismo. A situação agora está melhor, a gente tem combate ao desmatamento, mas precisa de muito mais, porque assim, a gente acelerou muito o colapso climático e a gente vai ter que dar um passo atrás e resgatar o que foi perdido, né? Então, assim, essa é uma tarefa importantíssima que a gente tem que centrar a força, a gente precisa recuperar parte da área de mata natural no Brasil. Perfeito. Chocante. O Daniel Miage traz uma questão interessante para você, Luiz. Quais países que são bons e maus exemplos de preservação do meio ambiente? Como está a luta na troca da riqueza do petróleo pelo uso de energia limpa? 2 semanas atrás, entrevistei aqui o ex-ministro das Minas e Energia e ex-presidente da ANEEL, o Rubner, e ele disse o seguinte, essa história da transição energética, o pessoal diz, vai vir. Não vai vir, já está vindo. Ele falou que, por incrível, os paradigmas mudaram todos. A gente que achava energia hidrelétrica barata e não danosa ao meio ambiente, ele falou, isso já acabou.
né? A indústria, a energia solar e energia eólica são muito mais baratas e muito menos danosas ao meio ambiente do que a energia hidrelétrica. Então, mudou completamente já o paradigma, a transição está acontecendo. Ele trouxe uma história, achei fantástica. Falou, olha, essas hidrelétricas, cada vez mais o valor dela vale pela lâmina de água que elas têm enorme, e aí nessa lâmina de água você pode botar células fotovoltaicas para geração de energia solar. Vale mais por isso do que pela energia que ela produz diretamente pelo efeito d'água. Então, como é que está essa questão, né, da troca da riqueza do petróleo pelo uso de energia limpa, e que país está fazendo a lição de casa, se é que tem alguém fazendo, Luiz? Olha, eu não tenho muito boas notícias para dar, não, em relação a isso, tá certo? Porque, veja bem, claro que existem países que estão mais avançados do que outros, e nenhum grupo é homogêneo. Eu não diria que nenhum país está dando um bom exemplo, talvez a Costa Rica, talvez um país pequeno na África, etc., cujo peso no desequilíbrio do sistema climático é irrelevante. Os países que têm peso, entre os quais o Brasil, no sistema climático, existe uma má interpretação do que significa a transição energética. Transição energética, o pessoal acha que é aumentar a produção de energia baseada, vamos dizer, em célula fotovoltaica ou eólica, etc., etc. Claro que isso é importante, é fundamental, não há dúvida nenhuma. Mas a transição energética significa, antes de mais nada, porque se não ocorrer isso, não está acontecendo a transição energética, é diminuir a produção de combustíveis fósseis. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que está aumentando tudo. Está aumentando a energia fotovoltaica, está aumentando a eólica, está aumentando a hidrelétrica, está aumentando, sobretudo, os combustíveis fósseis. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos auto-enganando, dizendo o seguinte: não, veja bem, cada vez mais, um belo dia, vai ter tanta energia fotovoltaica e tanta energia eólica que vai acabar, que vai diminuir o petróleo. Pode ser, só que nesse momento eu acho que nós vamos estar conversando entre caveiras, entendeu? Porque a situação vai ter sido de tal maneira e não ter mais retorno. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: não adianta falar em aumento de energia eólica e de energia fotovoltaica. Nós temos que falar é o seguinte: diminuir a produção de combustíveis fósseis, porque é isso que é o problema. Porque se você, veja, Mauro, se você é um alcoólatra, tá? E você está bebendo demais, aí você fala, o médico fala para você assim: não, você precisa parar de beber. Fala, não, eu estou fazendo o seguinte, eu estou bebendo muito mais suco de laranja também. Não adianta, você tem que parar de diminuir o teu consumo de álcool, entende? Então, essa doença mental que as pessoas acabam se encontrando um jeito de dizer: não, está aumentando. Estão falando, bom, a China está aumentando brutalmente a produção de energia eólica e fotovoltaica, muito mais do que qualquer outro país do mundo. Mas ela também está aumentando a produção de carvão, ela também está aumentando o consumo de petróleo, entendeu? Então, não adianta isso. Porque, veja bem, mesmo a energia eólica e mesmo a energia fotovoltaica tem impacto. Então, não é que você está substituindo uma que tem muito impacto por uma que não tem impacto nenhum. Você está... Porque para você montar esse sistema, você tem que minerar brutalmente, você tem um enorme consumo de energia baseada na matriz anterior, que é a matriz que é a matriz combustível fóssil. Então, você tem que diminuir a produção de energia no mundo. É difícil as pessoas compreenderem esse fato, mas tem que diminuir a produção de energia. Nós estamos consumindo uma energia que é incompatível com o equilíbrio do planeta. É uma péssima notícia, não é uma boa mensagem. Eu não vou conseguir me eleger nem síndico do meu prédio com essa proposta, mas não tem outra. Essa é a realidade dura e crua das coisas. Quando a ministra Marina Silva fala, e ela fala há anos disso, hein? Há anos que ela fala disso, sobre a necessidade de pausar o desenvolvimento, né? De pausar, né? De reduzir o ritmo do desenvolvimento, de mudar o modelo e tudo. Ela, vamos combinar, né? Ela sofre ataque de tudo quanto é lado, inclusive de dentro do governo Lula. Né? Mas ela tem razão, né? Sempre teve razão. Né? Sempre teve razão. Certamente. Isso aí. Olha, o desafio da humanidade, Mauro, o desafio da humanidade. A gente deveria estar falando muito em reduzir o consumo de energia. Quais são as soluções para a gente reduzir o consumo de energia? Não é sustentável pensar em cada vez consumir mais energia, não vai ter jeito de suprir. Essa demanda energética que a gente tem hoje, e o pior é que ela só aumenta,
com energia solar, energia eólica, e também se tira energia das ondas do mar. Nós temos que pensar numa maneira de viver nesse planeta mais sustentável, com mais harmonia com a natureza, né? Isso é uma revolução. Isso é difícil, mas a gente tem que encarar que é a sobrevivência da humanidade, isso. A gente tem que encarar e sentar e pensar o que nós estamos fazendo de errado, onde nós queremos chegar. Bom, vamos mudar 5% ao ano? Então, vamos mudar 5% ao ano. E nós não estamos fazendo isso, nós estamos nos enganando. O Brasil pode aumentar a produção. Foi lá a comitiva, né, do governo para a China e prometeu vender mais soja. Eu entrei em desespero. Porque isso significa... Era o governo Lula, isso aí, não o governo Bolsonaro. Foi o Fava. Exato. Falar que está liberado. Gente, nós temos que reduzir a produção de soja. Nós temos que reduzir essa commodities, essa produção que não é alimento, é commodities. Esse é o nosso problema. A gente tem que produzir alimento para as pessoas. O modelo certo é agrofloresta, porque aí a gente vai restabelecendo a natureza. Essa mar de soja, esse latifúndio nessa grande área plantada de monocultura, ou soja, ou milho, ou cana, esse é o problema. A gente tem que ter uma plantação tudo junto, tudo misturado, que é o que o MST faz, que é o modelo. Brava, exato. É o modelo, esse é certo. E está lá sendo combativo. A gente tem que parar de eleger fazendeiro para o Congresso. Povo brasileiro, pelo amor de Deus, para de eleger fazendeiro para o Congresso, porque esse projeto de Brasil Fazenda do Mundo é a nossa desgraça. Vamos encerrar? Temos uma oportunidade aqui, mas encerrar com essa mensagem de vocês. Quer dizer, o Brasil precisa reduzir imediatamente a produção de soja sob o risco de ter um colapso ambiental em curto prazo. Em curto prazo. Já está tendo, né? Mas de ter um colapso ambiental de escala apocalíptica em curto prazo. Agora, uma mensagem que vocês trazem também é que tem o que fazer, não é inevitável. Então, da mesma maneira como a gente viu este cenário da destruição em pouco tempo, né, em uma semana, lá na Groenlândia, a gente vê este cenário de recomposição lá em Roraima, na Terra Yanomami. Essa foto maior à esquerda, tá vendo essa água brilhante? Não é bonitinha não, gente. Ela é brilhante por causa do mercúrio, que matou o rio. Matou o rio. Do ano passado para cá, olha como a água se recuperou com a expulsão dos garimpeiros de lá. Essa água mais escura, que é uma foto recente, acho que de um mês atrás, é a foto dos rios, de um rio, o mesmo rio, lá em Roraima, já com os efeitos do mercúrio muito reduzidos pela ausência dos garimpeiros. Isso dá esperança de que, se fizer, tem chance. Ainda tem chance, né, gente? Eu queria encerrar, devolver para os dois uma palavrinha aí de 2, 3 minutos sobre as possibilidades, né? Sobre as possibilidades. Luciana e depois Luiz, por favor. Não, nós temos muita chance. O que a gente não pode fazer é não fazer nada. A gente tem que encarar o que a gente está fazendo de errado e ir mudando. Temos que começar a regulamentar e a proibir essas grandes extensões de latifúndio e obrigar a intercalar a agrofloresta. Temos que reduzir o uso de veneno. Nós temos que produzir menos lixo, consumir menos, gastar menos energia, comer menos carne de vaca, gente, por favor. Vamos reduzir o consumo da carne bovina, que é a maior razão do desmatamento. Precisa-se de grandes áreas destruídas para produzir gado, né? Para produzir carne. A gente não precisa de comer esse tanto de proteína animal, né? Tá cheio de proteína vegetal que tem os mesmos aminoácidos que a gente precisa. O feijão é um exemplo, né? As leguminosas. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente está fazendo de errado e corrigir. E cada um dentro da sua vida pode fazer um monte. E quando você começa a transformar você começa a transformar quem está do seu redor, você para de eleger essas figuras que estão lá só defendendo o lucro dessa elite que está levando o Brasil para o colapso. Então, temos muito o que fazer. Ah, que bom que você está aqui. Luiz Marques. Eu só assino embaixo. Eu não tenho muito a dizer, não.
Mas é basicamente isso, gente, porque nós temos um modelo positivo, que é o modelo do MST, e temos um modelo negativo. Né? O modelo negativo está controlando o Congresso Nacional e está fazendo uma CPI em cima do modelo positivo, sem objeto nenhum. Né? Não tem objeto nenhum, não tem nada a acusar o MST. Então, tem que mudar a mentalidade. Eu acho que o que o Mauro falou, que eu acho que é muito importante, é essa mensagem para a esquerda. Porque a direita não vai mudar, gente. A direita está lá para destruir, é a função dela. A esquerda tem que construir. A esquerda, quero dizer, todo esse espectro de social progressista que pensa no coletivo, não pensa só em si, pensa no coletivo. É isso que eu estou chamando de esquerda. Que pensa no coletivo. E nós temos que pensar agora, então, nesse modelo, rapidamente, nesse modelo alternativo, uma alternativa sistêmica ao sistema atual, rapidamente, porque nós estamos nesse decênio, maldito decênio decisivo, que é o decênio que, se a gente continuar não fazendo nada, a gente depois vai pagar um preço mais elevado do que a nossa capacidade de adaptação, digamos assim. Essa aqui é a grande questão. Então, urgência na mudança, e essa mudança é individual, como dizia a Luciana, e ela é também coletiva, como nós todos sabemos, também a Luciana concorda, para de votar em fazendeiro, começa a se organizar agora politicamente na tua base, na tua comunidade, para resistir a tudo isso, agrotóxico, racismo, diferença de gênero, e etc, 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 tudo aquilo que a gente sabe que faz parte do passado e que não pode mais fazer parte do presente. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Luciano. Nossa, eu que agradeço vocês. Se vocês toparem, porque tem muitos pedidos aqui, a gente refaz essa dupla mais adiante aí, agora ainda em julho, quem sabe no início de agosto, porque realmente, nossa, muito impactante essa conversa com vocês. Obrigado, viu? Pode convidar. Obrigado, Luiz. Bater papo com o Luiz, contigo, com a Rebeca é uma delícia, com o pessoal que está aqui. A gente tem que falar sobre isso, porque se a gente não entender o que a gente está fazendo de errado, como é que a gente vai mudar? Então, assim, a solução é socializar o conhecimento. Eu acho que essa é a tarefa colocada para os cientistas das áreas de mudanças climáticas, aprender a falar uma língua que todo mundo entende, porque se a gente não entender o que a gente tem que mudar, não tem solução. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Luiz, que é porque ele ter aceito o convite de ter vindo aqui. Com a Luciana eu tenho duas. Uma porque ela veio e segunda porque ela me indicou o Luiz para vir aqui. Mas então, ele é ótimo, né? Sou fã. Vocês dois, maravilha. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Obrigado, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom final de semana.